a minha coluna lombar, eu vou explicar para vocês, né, o que a gente vê no consultório no dia a dia, as dúvidas mais comuns e por que é muito difícil você responder de forma genérica essa pergunta, né? O que chega aqui muito no canal são pessoas que descobriram uma hernia de disco lombar, estão com dor e ficam questionando se precisam ou não operar. Às vezes eu ouvi uma opinião que precisa operar, às vezes eu ouvi outra que o tratamento é conservador e ele está com dor, ele está nervoso, né? E fica querendo entender, às vezes até aqui na internet ou até no meu canal, ou mandando pergunta, como o médico decide se opera ou não opera, né? Em primeiro lugar, problema na coluna e dor é um problema de saúde muito comum, uma das principais causas de ida na emergência, uma das principais doenças que acomete o ser humano, né? A gente ficou bípede, a gente sobrecarrega a nossa coluna, a gente vive cada vez mais. Então as hérnias, elas são muito comuns, dores lombares, mais de metade da população depois de 40 anos vão ter. E muitas delas vão ter dor crônica. O fato de você ter dor e você ter hérnia não vai implicar em cirurgia. Pelo contrário, a grande maioria, mais de 90% dos pacientes que têm dor lombar e têm hérnia, não vão precisar de cirurgia. Lembrando, mesmo quando o paciente tem dor, faz as medidas, usa a medicação, a dor continua, mesmo tendo hérnia, não significa que o médico vai operar. Claro que existem casos que a gente chama dores refratárias ao tratamento clínico, aquilo limita, compromete a qualidade de vida, muitas vezes a gente vai precisar de cirurgia. E quando a gente fala de cirurgia, tem uma gama muito grande de procedimentos cirúrgicos hoje, né? Procedimentos baixíssimo risco, minimamente invasivos, né? Procedimentos, né, que a gente usa apenas uma agulha, né, para colocar anestésico, né? Claro que na maioria das vezes não vai sumir a hérnia, nem vai resolver, mas pode ajudar a tirar dor. Tem um vídeo aqui falando sobre os bloqueios lombares, né? As risotomias lombares são dois procedimentos muito simples de serem feitos, né? Que na maioria das vezes você consegue ajudar o controle da dor daqueles pacientes que foram refratários. Ou seja, a grande maioria dos pacientes não vão precisar nem chegar a esse ponto, mas aqueles que a dor está limitando, está refratária, vamos começar a fazer alguns tipos de tratamento e esses são dos mais utilizados hoje no Brasil e no mundo, né? Além disso, tem paciente que mesmo assim, ou por ter algum déficit focal, uma alteração sensitiva, uma hérnia muito grande, compressão de raiz nervosa, perda de força, alteração de sensibilidade, precisa da microcirurgia para a ressecção daquela hérnia de disco, né? Além disso, tem pacientes que têm dor lombar por problemas osteoarticular crônico, né? Os canais estreitos, as artroses, que algumas vezes limitam, pioram a força, alteram o movimento, né? Altera o exame neurológico, a eletroneuromiografia, que o médico precisa de um procedimento cirúrgico, que vão muitas vezes descomprimir essa raiz nervosa e em alguns casos até fixar os famosos parafusos na coluna. Percebam como o raciocínio da gente é, primeiro, o problema identificado, ele é muito comum, é muito frequente, a maioria não vai precisar de cirurgia, tratamento clínico medicamentoso, não vai ser mágica que a dor vai sumir, mas às vezes você consegue controlar, fortalece a musculatura, perde peso, obesidade é uma das doenças que mais causam problema na coluna lombar. Em alguns casos você vai precisar dos bloqueios das risotomias e em alguns casos cirurgias maiores, as microcirurgias, microdissectomia, laminectomia para tirar a lâmina, descomprimir a coluna, tá bom? Espero que tenha ajudado.